É um tema bastante difícil, né? A gente vinha acompanhando ao longo dos últimos dias esse caso que envolve o assassinato de uma mulher. Hoje, a Polícia Civil aqui na Cidade da Polícia, onde fica o Departamento de Homicídios, detalhou como que a polícia chegou até esse homem, ao Ricardo Jardim, de 66 anos, um publicitário que foi preso por esse crime. Segundo a polícia, Kelly, esse homem, ele matou e esquartejou a namorada, uma mulher que vivia na mesma pousada que ele, na zona norte de Porto Alegre, e acabou, então, dispensando partes do corpo desta mulher em 2 locais, né? A gente trouxe aí ao longo dos últimos dias informações sobre isso. A primeira parte, o primeiro momento foi localizado lá no bairro Santo Antônio, né, dentro de sacos de lixo. Alguns membros dessa mulher, como tu disse, né, é difícil até a gente falar sobre isso, né? E posteriormente na rodoviária de Porto Alegre, o que acabou chamando muita atenção, ele acabou dispensando parte do corpo dentro de uma mala. Eu estou aqui com o delegado Souza, ele é o diretor do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, departamento que realizou essa investigação. Delegado, eu começo lhe perguntando em relação ao que vocês sabem sobre a morte dessa mulher. Como é que se deu essa morte? Vocês detalharam um pouco disso na coletiva. O que vocês sabem em relação à forma como ela foi morta, onde ela foi morta e quem era essa vítima? Bom dia a todos. Um crime complexo, né, que desafiou os policiais civis, nos desafiou o nosso departamento, a Polícia Civil. Importante dizer que nós tivemos um apoio muito importante da Brigada Militar, do IGP, para que nós pudéssemos chegar ao esclarecimento desse caso em 77 horas. Esse homem mantinha um relacionamento com essa mulher, com a vítima, por aproximadamente 5 meses. E nesse contexto, o primeiro ato que ele realizou, que foi em 13 de agosto, possivelmente dia 9 de agosto desse ano, ele cometeu o homicídio, o feminicídio na realidade, e continuou com essa trama, né, brutal de dividir a mulher, a namorada dele, né, em partes e fazer os descartes, né, dessas partes. A primeira foi na Zona Leste de Porto Alegre, dia 13 de agosto, e a segunda foi dia 20 de agosto na rodoviária, né? Então tu tens um primeiro local, que era um local ermo, sem câmeras, sem movimentação de pessoas, que foi dia 13 de julho, onde ele deixou os membros da vítima dentro de sacolas plásticas e com lona, e um segundo local, que talvez um dos mais movimentados do estado, ou o mais movimentado, que é a Estação Rodoviária de Porto Alegre. Ele foi até esse local, se expôs e pagou o valor para deixar outra parte do corpo, né, o tórax, dentro de uma mala no guarda-volumes da rodoviária de Porto Alegre, registrou lá um nome falso, plantou várias pistas falsas e a partir daí, quando nós encontramos esse corpo, no 1º de setembro, nós começamos a refazer toda a situação. E brevemente, tentando resumir, que é difícil, é um caso muito complexo, o caso nos desafiou muito, foi o caso mais difícil que eu já vi aqui no DHPP, e os investigadores mais antigos dessa delegacia, que trabalhou muito bem, a 2ª Delegacia de Homicídios, com o apoio da Delegacia de Desaparecidos, da inteligência do departamento, para todos eles é o caso mais difícil que eles já enfrentaram, pela complexidade. Ele planejou o crime, ele planejou tudo, e certamente ele pode ter se inspirado em um filme, algumas pessoas disseram, é possível, porque ele fez atos. O primeiro ato foi o primeiro abandono do corpo, local ermo. O segundo ato ele resolveu aparecer, tomou cuidados, botou a máscara, óculos, boné, luva, mas ele resolveu fazer isso. E talvez, possivelmente, essa era a nossa preocupação, né? Porque nós tínhamos praticamente 12 dias de prejuízo, porque foi dia 20 que ele largou a mala na rodoviária e nós fomos informados dia 1º de setembro. Então nós estávamos muito preocupados que já poderia ter saído do país, porque essa era a ideia dele, sair do Brasil, né? Ou pelo menos do estado. Então nesse período nós corrimos contra o tempo para que ele não ficasse à solta pelo perigo que ele representa a nível... Eu falo isso aqui em relação à visão da polícia, porque para nós ele é um homem muito perigoso, não pode estar solto. Letícia, a gente consegue perguntar? Claro, consegue sim, Kelly. Pode perguntar sim, o delegado está te ouvindo. E porque esse ponto, delegado, o senhor estava falando, né, da visão da polícia e desse homem ser muito perigoso. E a sua preocupação, inclusive, de fazer um trabalho competente, mas ágil, rápido, para que esse homem não fugisse. E aí, delegado, eu sei da entrega do trabalho do senhor e a gente se coloca como cidadão pensando por que é que um homem desse, que matou a mãe, que
talvez, né, pela investigação, possa ter matado a mãe no Dia das Mães. Como é que uma criatura dessa está solta, delegado? Eu sei que o senhor fala na condição, né, de uma autoridade, mas a gente que é cidadão, a gente se pergunta, não é possível. Isso é uma morte que não deveria ter acontecido. Esse homem tinha que estar preso. Concretou a mãe no armário, né, Kelly? Isso. Bom, então, só para a pergunta da Kelly é excelente, essa observação, mas só para finalizar, então, só para fechar o ato, né? O terceiro ato dele seria largar o crânio da vítima, tá? É isso que eu queria dizer, porque demonstrando o planejamento que ele teve. E o último ato, porque isso ele comentou abertamente, ele é uma pessoa de perfil muito educado, muito frio, um grande, assim, demonstra uma grande inteligência, né? Ele disse, inclusive, que o último ato, talvez, dele, possivelmente, seria atentar contra sua própria vida. Então ele tinha tudo planejado na visão da polícia. Ele é um homem que pode ser considerado, a nível de polícia, um serial killer, porque ele matou e concretou a sua mãe, estava preso, né, e em um determinado momento ele não cumpriu uma medida do judiciário, né, ele descumpriu e se tornou foragido, e nesse espaço, aproximadamente de um ano foragido, ou seja, um ano solto, né, que ele estava livre, foragido, ele conheceu essa mulher, se relacionou com ela e cometeu esse crime brutal. Né? Então ele matou e concretou a sua mãe e depois cometeu um crime possivelmente de requintes de crueldade, planejamento, mais brutal ainda, que foi com a sua noiva, com a sua namorada, perdão. E, delegado, o que a gente pode... Desculpa, eu ia só perguntar em relação à motivação desse crime, né? O que se sabe até o momento, o que motivou? Eu sei que vocês tratam como um feminicídio, havia uma relação íntima entre eles, mas havia também um aspecto financeiro, né? Que se relaciona um pouco também com a morte da mãe dele, né? Que também havia essa relação. Exatamente. No caso da mãe, ele também tinha um objetivo financeiro que apareceu nas investigações. E agora, no caso da sua namorada, o caso da Mala em Porto Alegre, aparece muito nítido um objetivo financeiro também. Então, de um relacionamento íntimo, ele comete o feminicídio. É assim que nós tratamos. E esse perfil dele se repetiu. Então, o modus operandi dele, o contexto dele se repete. E ele é uma pessoa que tem 66 anos, uma idade bastante elevada, né? E ele conseguiu sair do sistema, né, do Estado e novamente cometeu o crime. Ele não pode, como a Kelly perguntou, quero responder objetivamente ela, Kelly, ele não pode ficar solto, ele deve ficar recluso. Na visão da polícia, ele deve ficar recluso, porque se ele sair e ficar livre, na visão dos policiais civis, ele cometerá novamente delitos desse nível, e a prova foi aí. Matou e concretou a mãe, e agora essa tragédia aí com a namorada dele, um feminicídio gravíssimo. Pelo menos, eu digo pelo menos porque é importante, hoje nós vamos comunicar à família dela, né, do falecimento, que a família não sabe, nós conseguimos prender esse homem, responsabilizar ele, tirar ele de circulação e proteger outras pessoas que poderiam ser vítimas dele. Delegado, a gente tem visto uma onda de crimes, de acontecimentos horrorosos no estado. Corpo esquartejado espalhado por Porto Alegre, assassinato em série de animais em Canoas, professora quebrando os dentes do aluno de 4 anos em Caxias do Sul. A minha pergunta é um pouco mais subjetiva, ela não é estrita a esse caso, mas o que está acontecendo com o Rio Grande do Sul? Bom, só para contextualizar, citou casos importantes, né? No ponto de vista de criminal, são casos graves, com certeza. No ponto de vista da questão do homicídio, só dizer que esse esquartejamento em Porto Alegre, né, dessa forma é o primeiro do ano, tá? E uma situação como essas, de esquartejamento em Mala, nós estamos até, isso aqui é uma questão secundária, a imprensa vai ajudar nisso, vamos pesquisar, mas a informação que nós temos é que teve um caso similar a esse, de uma mulher de uma Mala em São Paulo, há quase 100 anos atrás. Dessa mesma forma, feminicídio, larga na mala na rodoviária, seria parecido. Não teria tido outra situação dessa. Em Porto Alegre nós não temos notícia disso, né? De que um homem tenha matado a sua companheira, esquartejado e colocado numa mala e largado na rodoviária. Então é um caso fora da curva, tá? Só para deixar isso claro. Mas em relação a essa questão da criminalidade, que tu traz de forma subjetiva, muito bem, né? Esses delitos e outros que nós poderíamos citar aqui, alguns ligados ao homicídio, outros mais ao tratamento, até mesmo com crianças, adolescentes, enfim, e com os animais, como tu trouxe, são situações que demonstram, né, dentro aí da nossa sociedade, a questão criminal, né? E essa questão criminosa, ela não se trata só com a segurança pública, né? Tem que ter todos os outros atores envolvidos para que nós possamos enfrentar isso melhor como sociedade.
Mas o que eu quero te dizer é que quando esses outros atores, talvez até mais importantes, certamente, do que o Estado, a nível de Poder Judiciário, Ministério Público e Polícia, né? Mas quando esses outros elementos faltam, nós não podemos deixar que essas pessoas cometam delitos. Então, eu penso que o raciocínio deve ser sempre que nós não possamos chegar a esse ponto, né? Nos casos que tu citou. O que acontece? Por que foi tanta coisa, algumas coisas ruins, né? Por que isso? Por uma questão social de uma série de fatores. Mas quando isso acontecer e nós como sociedade não conseguimos evitar, ao menos o Estado tem que estar presente e responsabilizar essas pessoas. E foi o que aconteceu. Sem e importante, né? Ele conhecia a vítima, ela conhecia ele. Então é muito difícil nós estarmos lá naquele momento, né? Naquele cenário de relação íntima, né? Mas ao menos, ainda mais com a inteligência que ele demonstra ter e com o planejamento dele, mas ao menos, né, nós conseguimos tirar ele de circulação e que ele fique preso agora por um bom tempo, né? Senão ele, certamente, na visão da polícia, ele sai e poderá cometer novos crimes. Então, se falhou tudo isso, a pergunta foi muito inteligente. Se nós falarmos como sociedade, nós temos que, ao menos, ter então um Estado forte, uma última barreira, para evitar, né, a nível de segurança, que esses crimes brutais aconteçam. Então, aqui em Porto Alegre é o primeiro da história da cidade, possivelmente, né, dessa forma, e nós conseguimos em 77 horas prender ele, possivelmente salvar outras pessoas que poderiam fazer isso de novo, e entregamos ele agora ao sistema de justiça para que ele seja duramente responsabilizado e fique preso. Essa é a ideia. Delegado Mário Souza conversando com a gente, o Estado socorre a gente aqui, viu, sobre o caso, que o delegado tem razão, né? O caso do Porto de Santos, um navio que foi cenário da descoberta de um crime em 1928, uma mala que estava no porão e no interior da mala, quando ela foi aberta, todo mundo ficou horrorizado, estava o corpo, em meio às roupas, o corpo de uma mulher. O crime da mala está lá na coluna do Leandro Stout. A gente tem que, Letícia, encaminhar para o final. Eu tinha duas perguntas que eu não sei se a gente consegue responder de alguma forma mais objetivas, que é, o senhor falou ali que a família da vítima não sabe, né? Não vai ser informada ainda. E a outra coisa que eu anotei que o senhor disse que já pode classificar como um serial killer. Quer dizer, do perfil do que vocês acompanharam, nos parece também um psicopata, né? Ele tinha uma inteligência e um preparo para cada uma dessas etapas que ele fazia. O senhor consegue também falar um pouquinho sobre isso? Sim, delegado, eu aproveito para lhe perguntar também objetivamente se vocês já têm certeza se ele agiu sozinho ou se tem a possibilidade de participação de mais alguma pessoa. Começando pela última, né? Dentro da investigação que nós temos é que ele agiu sozinho. Toda a preparação, todos os atos, ele agiu completamente sozinho dentro do seu plano, né, horrível de cometer esse delito. Em relação à família, que a Kelly questionou, objetivamente, nós vamos informar a família, Kelly. Estamos aguardando algumas formalidades, que nós não podemos, né, ligar para a família e ir até lá conversar com eles, não ter certeza absoluta que a vítima é a vítima. Então precisamos de algumas perícias que estão sendo feitas nesse momento. E vamos informar a família para que a família possa se despedir da vítima. E qual é a outra pergunta da Kelly? Em relação à questão do serial killer, né, que o senhor falou. Ok. E Kelly, isso aí até foi o colega de vocês, o Vitor Rosa, que perguntou, e aqui na coletiva. Eu só quero dizer o seguinte, a nível da avaliação policial dos investigadores, de como nós classificamos no nosso trabalho, para nós, no nosso contexto, ele sim é um serial killer, porque ele matou a mãe dele, concretou, ficou preso, saiu, matou a namorada, esquartejou e fez essa coisa macabra, né, de atos, primeiro ato, segundo ato, afrontando o Estado, enfim, e colocando os restos, parte do corpo, né, dessa vítima na rodoviária de Porto Alegre, que é um dos locais mais movimentados do Brasil, certamente mais movimentado do Estado. Perfeito, obrigada, delegado, pelas informações. Então, Kelly, a gente está encerrando por aqui, né, trazendo então todo o detalhamento aí deste caso, né, um caso bastante brutal aí, que chama muita atenção aqui no Estado. Quero cumprimentar o do delegado Mário Souza, um delegado muito entregue em tudo que faz, a equipe inteira, porque em 77 horas a gente critica o Estado quando o Estado não funciona. Aqui, neste caso, o Estado, a autoridade policial, a Polícia Civil e o delegado Mário Souza citou a Brigada Militar e também o Instituto Geral de Perícias, porque assim como no caso do bolo, você tem que encontrar, né, as provas, os vestígios, o que vai comprovar que esse homem cometeu as atrocidades que cometeu. Então, Polícia Civil, delegado Mário Souza, equipe, Brigada Militar e Instituto Geral de Perícias,
Parabéns. Parabéns pelo trabalho sério executado e pela agilidade nesse caso. Obrigada, Letícia. Beijo. Da Letícia a gente já fica fazendo elogio todos os dias, né? Que é o trabalho maravilhoso que ela faz aqui, trazendo as informações pra gente. Tem mais lá em GZH. Adriana Irion também trouxe detalhes mais cedo no Gaúcha Atualidade. Ô, Gabriel, que isso, né? Tua pergunta acho que ela é muito... Vai no cerne. A gente... Teve o caso da grávida, acho que foi, não sei se foi ano passado ou esse ano, né? Que uma mulher retira o nenê da barriga de uma grávida. O caso do bolo envenenado, que poderia ter matado mais gente. O que está acontecendo? Deixa Hollywood no chinelo, né, Kelly? É muito doido, a gente tá lidando com uma psicopatia mesmo. Que loucura, gente, que loucura. 10h28, vamos respirar, foi pesado, mas de novo, né? Quando a polícia faz o seu trabalho, é justamente para isso. E, gente, vamos falar também, né? A legislação desse jeito não dá, né? Desse jeito não é uma morte que poderia... Se esse cara tá preso como deveria estar, né? Se estivesse preso, essa família da moça que morreu, da senhora que morreu, não estaria chorando hoje. Tem cabimento uma criatura dessa, um perfil de serial killer, foi o que disse a polícia, tá solto. Ei, Brasil, ei, Brasil.